Águias te ensinam a voar alto, lobos te ensinam a lutar com estratégia, mas só a ovelha te ensina a ouvir a voz do pastor. A gente está acostumado, né, a ouvir muitas palestras, né, e pessoas até renomadas, muita gente falando, que águia só voa com águia, né, e tal, e aí as pessoas, elas enaltecem as qualidades das águias, enaltecem as qualidades dos lobos, né, que caçam em matilha, que são unidos, que são estratégicos, fortes e tal, né, mas aí, se você for olhar para a natureza mesmo, as águias, elas andam sozinhas, elas não andam nem em bando, nem com outras águias, nem em bando entre elas. Na maior parte do tempo, elas estão sozinhas mesmo. E os lobos não são essas coisas horrorosas, né? Essas feras malévolas. Não, eles cuidam dos vulneráveis, eles cuidam dos doentes, os lobos doentes. Eles caçam para os lobos doentes, eles são obedientes, eles têm hierarquia, obedecem a essa hierarquia. Enfim, eu fiz todo um estudo aqui a respeito de lobos e águias, né? Que eu estava pensando na semana passada, né, quando eu falei sobre relacionamento, né, do Dia dos Namorados e tal, eu continuei essa semana pensando sobre isso, e aí me vieram essas ideias, né, sobre lobos e águias e sobre a comparação da igreja, mas aí hoje, quando eu ia gravar, o Espírito Santo falou assim, mas você não foi chamada nem para ser lobo, nem para ser águia, você foi chamada para ser ovelha. E aí, né, eu fui escrevendo, não deu nem tempo de fazer bonitinho como eu gosto de fazer, né, do que Deus foi me falando a respeito de ser ovelha, né, porque a gente olha para essas comparações de animais tão poderosos, águia e lobo, né, e a gente é ovelha, às vezes aquilo bate como uma coisa ruim, né, assim, dá um pouquinho de baixa autoestima de ser comparado com ovelha, porque a gente esquece que o próprio Jesus, né, foi comparado com uma ovelha. O próprio Jesus diz que ele veio como um cordeiro, que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro, não abriu a boca. Então, se o próprio Deus nos compara como ovelha, a gente precisa prestar atenção nas qualidades que a ovelha tem. Porque a gente olha para a ovelha apenas como um animalzinho tonto, né? Mas não, Deus foi me falando, né, das características da ovelha. Uma delas é a dependência e a confiança. A ovelha, ela sabe que ela não consegue andar sozinha. Ela não voa, ela não tem garras, mas ela conhece o seu pastor. Ela confia no seu pastor. Ela sabe que ela não precisa ter garras, ter presas e saber voar, porque ela tem um pastor que cuida dela e ela confia nele. Ela é dócil e mansa. Ela não ataca, ela não revida. Ela é sensível à voz do pastor e ela aprende com ele, né? Como está em Mateus 11:19. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Elas têm excelente audição. E mesmo que ela esteja com vários rebanhos e vários pastores falando para lá e para cá, a ovelha consegue distinguir a voz do pastor dela. No meio dessa barulheira que está o mundo, né, de tantas informações e desinformações, a gente consegue discernir a voz do nosso pastor no meio do barulho, no meio da multidão, no meio do caos. A gente consegue discernir a voz do nosso pastor. Está lá em João 10:27. As minhas ovelhas me ouvem, elas ouvem a minha voz e elas reconhecem a voz do pastor delas. A ovelha, ela tem espírito de rebanho. Elas vivem em grupo e assim elas se sentem mais seguras, elas não ficam vulneráveis. E hoje em dia, né, tem muito essa questão da espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade e eu tenho meu relacionamento com Deus e eu não preciso de igreja. Será mesmo? Paulo, em Hebreus 10:25, ele diz, né, não deixemos de congregar uns com os outros. Eu preciso da minha ovelhinha do lado, porque ela é que vai trazer a força do rebanho. Uma ovelha sozinha não é forte, mas um rebanho é. Uma ovelha sozinha está vulnerável, mas um rebanho está mais protegido. E a ovelha, ela é vulnerável e entregue, né?
Vulnerabilidade por um tempo foi um sinônimo de fraqueza. Você não podia se mostrar vulnerável porque você pareceria fraca e ninguém quer parecer fraco. Depois, vulnerabilidade passou a ser uma qualidade que todo mundo queria mostrar na internet, porque se você parecesse vulnerável, você iria atrair mais atenção, mais likes e etc. Né? E vulnerabilidade não tem nada a ver com isso, nem com fraqueza e nem com potência, nem com aparecer. Né? Vulnerabilidade tem a ver com se entregar. A ovelha, ela se deixa tosquiar pelo pastor, ela se deixa ser cuidada pelo pastor, ela entende que ela precisa daquilo e ela sozinha não consegue fazer, e ela se deixa ser cuidada. Isso é vulnerabilidade, ela se mostra. Uma ovelha, quando é tosquiada, um animal, quando ele expõe a barriga, é porque ele está completamente seguro na sua companhia. Um cachorro, quando mostra a barriga para você, é porque ele se sente seguro na sua companhia. Um gato, um bicho na natureza não expõe a barriga. É uma área muito vulnerável, ele pode ser atacado, ele pode ser morto por ali. Então, quando um bicho se deixa tosquear, é porque ele está completamente entregue na mão daquela pessoa que está fazendo a tosquia. Então, uma ovelha, ela é vulnerável, ela deixa o pastor cuidar, ela deixa o pastor tirar aquelas caracas da nossa alma, ela deixa o pastor mostrar o caminho, ela deixa o pastor tratar a ferida que está doendo há tanto tempo. Ela se deixa ser cuidada, ela entende que precisa daquilo. E ela não reclama. Ela chega para ser cuidada, para ser tosquiada e às vezes até para ser sacrificada, sem que ela precise ser caçada pelo pastor, sem que ela não grita, ela não murmura, ela não reage. Assim como Jesus, né? A Bíblia fala em Isaías 53:7, como ovelha foi levada ao matadouro. Ele se deixou, né? Em outra parte da Bíblia, né? Que fala que Jesus, ele Jesus não foi assassinado, Jesus não foi simplesmente morto por vontade de outras pessoas. Ele se deixou. Porque se ele não quisesse, ninguém faria. Ele se deixou. Ele se entregou para ser morto. Como uma ovelha. A ovelha, ela se multiplica com facilidade. E além de se multiplicar com facilidade, ela se multiplica com constância. Né? A Bíblia fala, ide fazer discípulos de todas as línguas, de todas as tribos. Como que a gente vai fazer discípulos se a gente não se multiplica? Né? Uma ovelha precisa gerar uma outra ovelha. Né? Quando você vê águias e lobos, eles não andam em rebanho. A águia anda sozinha, o lobo anda numa matilha reduzida. Mas uma ovelha anda em rebanho de centenas, de milhares, porque elas se reproduzem, elas se multiplicam. Aquilo que ela é, ela passa para outra. Isso é lindo, isso é cumprir o que Jesus mandou a gente fazer. Então, a gente não precisa ficar com síndrome de eu não sou águia, eu não sou lobo, eu não sou forte como um lobo. Deus não te chamou para ser um lobo, Deus não te chamou para ser águia. Então, ouça sim essas palestras e tudo mais, né? Pegue, como Paulo diz, né? Ouve tudo e retém o que é bom, mas não se compare. Não se compare, você não foi chamado para ser águia, você não foi chamado para ser lobo, você foi chamado para ser ovelha. A ovelha não caça, a ovelha não voa alto, mas a ovelha ouve a voz do seu pastor. Que hoje nossos ouvidos estejam atentos à voz do nosso pastor e que a gente esteja com o coração entregue, dócil, um coração que está disposto a se deixar cuidar, completamente vulnerável na mão do seu pastor.